Saúde mais verde, com Lorela D'Agostinho. Apoio Cultural, Nutri-Stratos. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jô? E aí, como é que tá? Tudo certo, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Assim, deu uma estouradinha aí nos herpes, sabe? Lembra que aquele programa que tu falasse do estresse diminui a imunidade? Faz a imunidade lá pro... Aconteceu comigo. Pá. Então, bora lá rever o quadro do herpes, então. Então... Bom, mas herpes foi o nosso assunto aí. Quem perdeu e quiser conferir esse conteúdo, tá todo lá no canal do YouTube lá, Jamara Dessuí. Procure lá que você encontra esse conteúdo. Hoje nós vamos dar início à nossa série falando sobre intestino, né? Isso. Então, Nutriflix no ar. Né? Então, vamos começar o nosso assunto, então, é sobre o intestino. Vamos fazer uma série aí falando sobre intestino. E, então, o primeiro episódio, a gente vai falar sobre o processo digestivo, Jô. Porque o quanto que as pessoas têm que entender que a nossa digestão começa na boca, né? E a absorção, seja de nutrientes ou seja de toxinas, também pode acontecer através da boca lá no intestino. Então, assim, eu vou falar rapidamente sobre algumas funções do intestino que eu não vou me aprofundar, porque a gente vai deixar isso para depois, né? Cada dia, cada série, a gente vai explicar melhor. Então, o que as pessoas imaginam no geral, né? Que o intestino, como função intestinal, é a de eliminação de resíduos, né? Então, ele elimina resíduos que não são absorvidos pelo nosso organismo. Ele elimina a água também, mas ele tem uma função de absorção mesmo de nutrientes e água, de produção de neurotransmissores, como a serotonina, que vai impactar lá no nosso emocional e no nosso mental. E também a função imunológica. Então, se o nosso intestino não está bem, também vamos ter impactos na nossa imunidade, ficarmos mais propícios a pegar infecções, né? Então, alguns sintomas de que o nosso intestino não vai bem. E depois eu vou explicar o porquê que isso pode acontecer. Sintomas como diarreia ou prisão de ventre, um excesso de gases, barriga inchada, cólicas abdominais frequentes, sangue nas fezes ou as fezes muito escuras e muito fétidas, perda de peso de forma rápida demais, com perda de apetite, alterações na cor, na consistência e no cheiro das fezes que duram mais de uma semana e não voltam ao normal. Então, tudo isso pode nos levar a um problema intestinal. Pode ser que temos um problema intestinal, que futuramente pode impactar outros órgãos do nosso corpo, que a gente vai ver mais lá na frente, né? O que eu quero falar hoje, então, é como o nosso processo digestivo como um todo, desde lá do comecinho da boca, impacta nestes sintomas ou no intestino saudável ou numa saúde como um todo, Jô. Então, vamos lá. Quando a gente se alimenta, quantas vezes vocês já ouviram falar a gente precisa mastigar 30 vezes cada porção do alimento? Por quê? Porque a nossa saliva, ela tem ação antibacteriana, ou seja, ali na boca ela já vai evitar que a gente ingira ou que a gente ingira bactérias nocivas, né? Ela já faz uma pré-seleção, digamos assim, ela já faz uma limpeza dessas bactérias. E também na boca já tem uma enzima chamada amilase, que começa o processo digestivo dos carboidratos, dos açúcares. Então, a massa, o pão que a gente comeu, que a gente está comendo, na verdade, a digestão começa na boca, né? Então,
a importância de se mastigar bem os alimentos. Por quê? Porque essa digestão ela vai continuar no nosso tubo digestivo, estômago e intestino, porém a gente facilita já o processo na boca e evita também infecções. Então, a gente vai engolir o alimento e ele vai para o estômago. Lá no estômago nós temos então o ácido clorídrico, que vai auxiliar na quebra do alimento, e também já tem uma outra enzima, a pepsina, que já vai começar a quebrar as proteínas que a gente ingeriu. Sejam proteínas vegetais, feijão, lentilha, grão de bico, sejam as proteínas de origem animal, como as carnes. A partir disso, então, do estômago, então, o bolo alimentar segue em direção ao intestino. Então, ali no intestino, existem outras enzimas que algumas são provenientes do intestino e outras não. Nós temos enzimas lá no intestino, na primeira porção do intestino, que elas são de origens pancreáticas, lá do nosso pâncreas. Então, nós estamos acostumados a pensar que o nosso pâncreas, ele é responsável somente lá pela insulina, né? Para fabricar insulina, liberar insulina, pegar o açúcar da nossa corrente sanguínea e levar para as nossas células para geração de energia. Mas o pâncreas ele tem outra função, que também é a fabricação e mandar essas enzimas até o nosso intestino. E então, essas enzimas do pâncreas, elas auxiliam também a quebrar proteínas e carboidratos. E já começou com os carbos lá na boca, com a proteína lá no estômago, agora mais as enzimas pancreáticas auxiliando mais a quebra de proteínas e de carboidratos lá na primeira parte, né, no duodeno do nosso intestino. Uma outra substância liberada por um outro órgão para auxiliar a nossa digestão lá no intestino é a bile, que é formada pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar. Então, a bile ela tem a função de emulsificar as gorduras, ou seja, ela tem uma ação como se fosse um detergente ali no nosso intestino, que vai emulsificar, como se fosse lavar uma louça lá na pia, uma louça gordurosa com detergente. É isso que ela faz, ela vai emulsificar essa gordura para facilitar a quebra pela lipase, que é a enzima específica pela quebra das gorduras. Por que tudo isso? Para que a gente possa absorver de forma correta e segura os nossos alimentos. Lá no jejum, que é uma outra partezinha depois do duodeno, também tem mais enzimas quebrando ainda o que não foi quebrado anteriormente de proteínas e carboidratos. Então, vai transformar as proteínas em aminoácidos, que são as partes das proteínas pequenininhas, né? Falando de forma simples, para que o nosso intestino possa absorver, e transformando o carboidrato em glicose, que é o açúcar que a gente absorve e que a gente aproveita pelas nossas células. Aí depois, então, lá no íleo, que é uma outra porçãozinha do intestino delgado, então vai acontecer a absorção de tudo isso que a gente quebrou nesse processo todo e mais água, tá? A partir daí, a gente vai para o intestino grosso. O que o intestino grosso faz? Absorve um pouco mais de água, mas faz a formação do bolo fecal para a eliminação das fezes, né? Então, ali nas fezes, o que tem ali? Toxinas e produtos que a gente não conseguiu digerir ou que o nosso corpo não vai aproveitar. Então, nós vamos eliminar pelas fezes. Então, o que é importante ressaltar aqui, Jô? Primeiro, nosso corpo é um ciclo, né? Eu sempre digo que é uma maquininha, uma engrenagem, que um depende do outro. Então, pensa comigo. O intestino, ele precisa do fígado e do pâncreas para auxiliar lá a quebra dos alimentos, né? Para que a gente possa fazer a absorção correta. Ok. Mas e se a gente não se alimenta com alimentos que a gente precisa, com nutrientes, vitaminas, minerais, enfim, a gente também vai deixar faltar nutrientes para que o pâncreas e o fígado funcionem.
e daí eles também não vão fazer a função de auxiliar na digestão. Olha só como é que é, né? Então, assim, se não tem uma boa digestão, se está faltando enzimas pancreáticas, se está faltando bile lá do fígado, lá do pâncreas, se está faltando fibras na nossa alimentação, está faltando água, a gente não vai ter uma boa digestão. E daí o que vai acontecer? Todos aqueles sintominhas que eu comentei lá no começo. Pode causar muitos gases, barriga estufada, pode causar constipação intestinal, o intestino vai ficar preso, ou se algum alimento inflamatório ou que nós somos intolerantes, pode causar diarreia, inflamação intestinal, onde vai absorver essas toxinas que deveriam ser eliminadas pelas fezes, vai absorver para dentro da nossa corrente sanguínea e fazer o estrago que elas geralmente fazem em algum órgão do nosso corpo, né? Que a gente vai entrar num assunto posteriormente. E além disso tudo, o nosso intestino possui uma flora bacteriana, né? Uma flora bacteriana normal, que também auxilia na nossa digestão e auxilia a controlar as bactérias patógenas, aquelas que causam alguma infecção, algum problema no nosso intestino. Então, se a gente não mantém uma flora bacteriana saudável, acontece uma disbiose, ou seja, as patogênicas vão crescer e as normais vão diminuir, onde também vai causar vários problemas no nosso organismo, que a gente vai posteriormente também especificar melhor. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso é que as pessoas entendam que se a gente não começar a nossa digestão lá na boca de forma correta, a gente vai ter sintomas lá no intestino. Entendi. E posteriormente em outros órgãos do nosso corpo. E que todos os nossos órgãos, um depende do outro, né? Porque um não vai trabalhar bem se o outro também não estiver bem. É uma engrenagem, né? Exatamente. E a máquina veio perfeitinha, né? Tá tudo ali funcionando. Agora a gente tem que dar manutenção, né? Tem que cuidar. Exatamente. Né? Um carro, se a gente só andar e não cuidar dele, daqui a pouco ele vai parar. Né? A mesma coisa é o nosso corpo. Se a gente não fizer a manutenção, a gente vai estourar em algum lugar. Vai estourar naquele órgão de choque, naquele órgão que você tem uma predisposição genética e vai aparecer um sintoma, vai aparecer uma doença. Aí a gente, uma hora, vai ter que parar, né? Se a gente não parar para se organizar e cuidar da nossa saúde e conseguir manter uma rotina, a gente vai ter que parar para cuidar da nossa doença, né? Não é assim que a gente já viu escrito em vários lugares, a gente vai acabar tendo que parar para cuidar da doença. Não é o que a gente quer. Não. Bom, tivemos então uma pequena aulinha, né? Uma aula mesmo aqui com a Lorela, iniciando aí a nossa série. Vamos seguir aí quantos quadros forem necessários para a gente realmente aprender bastante, tomar bastante consciência sobre isso. Se alguém tiver alguma informação, tiver alguma dúvida, quiser saber na próxima terça-feira, eu gostaria de perguntar para a Lorela tal coisa, pode mandar aqui para a gente que a gente vai encaminhar para a Lorela, tá? Nosso intuito aqui é trazer essa informação justamente para, né, às vezes alertar, chamar atenção ali, opa, preciso ver isso aqui, que é aquilo que eu ouvi lá no programa me chamou atenção. Então já é um recadinho ali, às vezes os sinais do universo, que a gente fica lá, ai meu Deus, não sei o que, vem assim, ó, tem que prestar atenção, né, porque a gente tá escutando. Lorela, quando tu vais estar em Araranguá de novo? Não tenho a data específica ainda, mas é em meados de agosto. Meados de agosto. Tu estivesse agora, né, no final de julho, né? Tu vem uma vez por mês, né? Estive na última segunda-feira de julho. Tá. Te prometo que em agosto eu vou te levar os meus exames pra gente dar continuidade ali, tá? Isso, tá bem. Jô, só uma coisinha rapidinho. Então eu vou pedir para as pessoas se observarem
Tá. Eu estou participando de um grupo de uma terapeuta, a Luana Schaefer, lá de Nova Petrópolis, e isso está sendo muito importante. Eu quero passar aqui para as pessoas o quanto que é importante a gente se observar quando a gente senta na mesa para se alimentar, se a gente realmente presta atenção no que a gente está comendo e a forma como a gente está comendo. Então, seria importante que essa semana as pessoas prestem atenção como que está a mastigação e a escolha dos alimentos. Tá. Tarefinha aí, então, pessoal de casa, tá? Observar. Vamos começar um processo aí juntos, né? Pra gente fazer essa observação, então. Tá? Isso aí. Minha linda, muito obrigada. Um beijo, uma ótima semana pra ti. Jô. Igualmente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Brigadão. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Stratos.